tema da minha palavra é vencendo as oposições. E eu quero fazer uma pergunta para você. Quem tem oposição? Quem enfrenta oposição aí no seu dia a dia? Oposições são, eu vou ler com você, o que é oposição? Oposição é um impedimento, um obstáculo. É o ato de opor ou opor-se contra algo, ou seja, de colocar-se contrário diante de alguma situação. É fazer objeção diante de qualquer fato. Então, agora mais claro, deu para entender um pouquinho o que significa objeção, oposição. Então, são impedimentos, são obstáculos que aparecem ao longo da nossa vida, durante o nosso caminhar. E eu quero falar com você sobre Neemias. Neemias foi um grande homem de Deus que foi chamado para uma missão e ele teve que vencer as oposições que apareceram. E nós temos a tendência de achar que porque eu tenho Jesus, porque eu me converti, porque Deus é mais na minha vida, porque eu sirvo ao Senhor Deus, não vou ter mais oposição. Então assim, Deus vai abrir o tapete vermelho para mim, eu vou passar e vai dar tudo maravilha, vai dar tudo certo. Gente, a Bíblia diz, eu tereis aflições, mas eu venci o mundo. Jesus disse que nós teríamos aflições e nós vamos vencer. Então o que eu quero falar com você hoje, que Deus colocou no meu coração as oposições fazem parte do nosso dia a dia. As oposições fazem parte do nosso caminhar. E nós temos uma expectativa de que se eu tenho oposição no meu caminhar, durante o meu caminhar, quer dizer que Deus não me ama. Isso não tem nada a ver. Eu vou contar para você a história de Neemias. E Neemias foi um homem de fé, um homem de Deus, que aceitou um grande desafio e teve muitos obstáculos à sua frente. Abre comigo Neemias 4, 8 e 9. Vamos ler. Vamos lá. Todos se uniram para lutar contra Jerusalém e causar confusão. Nós, porém, oramos ao nosso Deus e colocamos guardas para proteger-nos deles de dia e de noite. Olha só. Todos se uniram para lutar contra Jerusalém e causar confusão. Quer dizer, todos se uniram para causar confusão, lutar contra a reconstrução dos muros de Jerusalém. A oposição foi criada. E você acha, e nós achamos, que a oposição só acontece comigo e com você? Qual é a oposição que você está vivendo hoje? Quais são as oposições que durante o seu caminhar, durante o ano de 2022, tem aparecido durante a sua frente? E você tem questionado a Deus, você tem murmurado, você tem reclamado e você tem falado, então Deus, você me abandonou. Senhor, eu fui fiel. Senhor, mas eu fiz isso. Senhor, mas eu fiz aquilo. E o Senhor está permitindo as oposições. Eu estou mostrando para você que a oposição faz parte dos grandes homens de Deus, os homens de fé. Eu não tenho tempo para mostrar para você, mas os grandes homens de Deus, os heróis da fé, todos eles tiveram que lidar com oposições. Todos eles. A questão é como eles lidaram com as oposições. A questão é nós entendermos que as oposições vão aparecer, as oposições vão surgir. E quanto mais rápido eu e você aprender a lidar com elas, nós sairemos vitoriosos. Amém, igreja? Então, gente, é muito importante você entender. Neemias, quem era Neemias? Você sabe? Neemias era um judeu que servia de copeiro do rei da Pérsia. E Neemias fica sabendo que os muros de Jerusalém foram destruídos. E ele era judeu e ele estava com muito clamor pelo povo dele. E aí ele fala, vou fazer um jejum, vou orar.
os meus conterrâneos estão sofrendo e eu quero reconstruir aqueles muros. E aí ele ora, faz um jejum para ir até o rei Artaxerxes. Eu estou enrolando desde manhã, mas consegui falar. Ele foi até o rei, né? Artaxerxes, correto? E ele chega e faz um pedido ao rei para voltar e reconstruir os muros e os portões da cidade. Era um chamado, era uma missão muito difícil, quase impossível, reconstruir uma cidade aonde os inimigos estavam impedindo. E aí eu fico pensando, Deus chamou Neemias, Deus deu coragem para Neemias, Deus gerou intrepidez no coração de Neemias. E Neemias, vou mostrar para você, orou e jejuou para que o rei pudesse liberar, ou para que ele pudesse voltar e reconstruir os muros. Ele aceitou a missão. Quando nós aceitamos a missão que Deus coloca para nós, a gente tem certeza, Deus está comigo, a missão eu estou pronto, eu estou cheio de gás. Mas aí sabe o que acontece? Nós achamos que vai ser tudo maravilhoso, porque se Deus me levantou e me colocou na missão, então Deus tem que liberar o caminho, Deus tem que limpar o caminho de toda a oposição. Mas não é assim que acontece. Quanto mais você estiver sendo enviado de Deus, quanto a missão for dada por Deus, os seus opositores vão aparecer todos os dias, porque o que o inimigo não quer é que você complete a carreira. O que o inimigo não quer é que você saia vitorioso. O inimigo quer que você desista no meio do caminho. E quais são as oposições que você tem enfrentado hoje? Ah, bispa, o que é oposição? Vamos lá? Você pode estar enfrentando uma oposição no seu casamento. Uma dificuldade de se relacionar com o seu cônjuge é uma oposição. Todo dia vocês têm um problema de comunicação. Vocês não conseguem conversar. Vocês não conseguem chegar num consenso. Você quer ter um casamento melhor. Você quer ser exemplo no casamento. Mas você não chega ao fim. Você não consegue. Porque a oposição se levanta. A oposição pode ser um pensamento. O seu pensamento dominar a tua mente. Trazer pensamentos de desânimo, pensamentos de morte, pensamentos de derrota. E esse pensamento toma conta de você. São oposições. Seus sentimentos, você é tomado pelo sentimento de medo. Os seus sentimentos dominam você. Você tem oposições no trabalho. Você fala, Deus me deu esse trabalho, Deus me colocou naquela posição. Então se Deus me colocou naquela posição, quer dizer que Deus está comigo. Glória a Deus, Deus está com você. Mas isso não significa que você não terá opositores. Ah, mas por que Deus me colocou lá? Deus te colocou lá porque Ele sabe que você é capaz de suportar cada opositor e permanecer firme e vencer. Amém, igreja? E estudar a vida de Neemias, vamos descobrir que quem aceita fielmente a missão dada por Deus tem que aprender a lidar com um obstáculo atrás do outro. E muitas vezes nós achamos que o caminhar com Deus vai ser o contrário. Nós não vamos ter mais obstáculos, oxalá, gente. Eu vou falar para vocês que é assim, ó. Você vence esse obstáculo que está aqui na sua frente. Aí você vai virar para a direita, vai aparecer um obstáculo, você vai vencer ele. Aí você vai virar para a esquerda, vai aparecer outro obstáculo. Aí você vai vencer ele. Aí você vai virar para trás, vai aparecer um obstáculo. Você precisa vencer ele. Essa é a nossa vida. Nós achamos que por estarmos com Deus, por termos entregado a nossa vida a Deus, nós estamos livres de oposições. E eu quero falar com você, os heróis da fé nomeados no livro de Hebreus enfrentaram obstáculos impensáveis e surpreendentes. Todos os heróis da fé enfrentaram grandes oposições. Eu só vou dar exemplo, não tenho tempo, mas Noé. Noé foi chamado para construir uma arca e colocar um par de cada animal dentro da arca. Você sabe as oposições que apareceram para Noé? Eu até falei mais cedo que eu vou acho que montar uma série dessa palavra.
Vou dar uma de Bispo Lucas, ele é bom para montar série, vou pedir a ajuda dele, sabe, gente? A série, e você começa, Noé teve milhões de oposição. As oposições que se levantaram, mas ele permaneceu firme e ele conseguiu. E ele fez a arca e ele colocou um casal de cada animal e ele cumpriu a missão. Abraão. Quais foram as oposições que apareceram a Abraão para tentar fazer Abraão desistir? Jacó. Quais foram as oposições que apareceram a Jacó, que fizeram com que Jacó, tentaram fazer Jacó desistir? Problemas familiares, brigas nas famílias dos irmãos. José. Quais foram as oposições que apareceram a José para fazer José desistir? José, se ele não tivesse vencido as oposições que apareceram, ele não teria sido governador. E se ele não fosse governador, ele não teria salvado a família dele. Porque quando ele foi governador para trazer todo o povo dele, a família dele, porque estava passando fome, porque naquela época estava com fome ao redor de todo o Egito. Só tinha alimento no Egito. Eu não tenho tempo de destrinchar com você cada oposição em cada época. Davi, as oposições que apareceram. E Neemias disse sim para Deus. E quando Neemias disse sim para Deus, significou dizer sim para enfrentar oposição. Eu quero dizer para você que quando você diz sim para a missão que Deus te deu e que Deus te preparou, você está dizendo sim para as oposições que vão aparecer para a sua vida. Amém? Só que, gente, e aí? Qual vai ser a sua reação? Quer dizer, eu aceitei o sim, eu aceitei o desafio, então, agora eu descobri, então vai ter oposição, vai. Todos os dias, se você falar assim, bispo, você tem oposição? Tem, todos os dias. Tem umas que eu mesmo arrumo para mim, que não precisava, mas é ser humano, né? A gente arruma umas oposições que, por isso é o ser humano. Tem outras que aparecem que eu não gostaria, mas se Deus permitiu, Ele sabe. Agora, o que eu preciso entender é, eu não estou só, como Neemias. Neemias não estava só. Olha, Neemias 2:19. Porém, Sambalate, Tobias e um árabe chamado Gesem souberam do que estávamos fazendo. Eles começaram a rir e a caçoar de nós e disseram: o que é que vocês estão fazendo? Vocês vão se revoltar contra o rei? E o que eu quero falar para você é que quando você está na missão, as oposições vêm, pessoas vão vir para ser os seus opositores, pessoas vão vir para tentar te parar, pessoas vão vir para fazer você desfocar, para fazer você desviar, para fazer você desistir. E o que você precisa aprender? Neemias permaneceu firme. Neemias não andou para a direita, não andou para a esquerda. Neemias buscou a Deus. Eu vou mostrar para você. Olha Neemias 4:1 até o versículo 5. Vamos lá. 4:1, 5. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira. Tendo José, abrindo a nova empresa, o fulano de tal ardeu em ira. Já viu essa história? Tendo Marcos aberto uma célula, o fulano de tal ardeu em ira. Já viram isso? Esse filme se repete em todos os lugares. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos um muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seu irmão e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhes isso? Sacrificarão, darão cabo da obra num só dia, renascerão acaso dos montes de as pedras que foram queimadas. Estava com ele Tobias o amonita e disse: ainda que edifiquem vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ora, ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu
opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhe encubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Eu estou mostrando para você quais foram os opositores de Neemias. Neemias, ele teve os opositores, eles tentaram de tudo para fazer com que Neemias desistisse. E a pergunta é: quais são os opositores que têm aparecido à sua frente, que Deus tem permitido aparecer durante o seu caminho, que faz parte da nossa missão, até chegar e conquistar? Nós temos que vencer eles. Agora, qual é a sua postura diante dos opositores? Você entende que é uma fase, né? Não é nem fase. Você entende que isso faz parte do treinamento. Você entende que isso não significa que você está desamparado. Isso não significa que Deus não está com você. Sanbalate, Tobias e Gesem eram as oposições para Neemias. Eles tentaram de tudo para se opor. E o que eu quero dizer para você: andar com Deus não significa estar livre de oposições. Andar com Deus significa terminar a carreira, suportar as oposições, vencê-las e chegar ao fim. Amém? Pode dar uma salva de palmas para Jesus. E aí nós vemos lá em Salmos 91, 15, 16. Salmos 91, 15, 16. Davi foi um homem que buscou muito a Deus nos dias difíceis, nos dias em que ele estava passando por momentos difíceis de dor. Quantos opositores Davi teve? Quantos opositores se levantaram contra Davi? E aí Deus diz a Davi: quando ele me invocar, eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, eu o livrarei e o honrarei. Darei a ele longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Querido, eu quero dizer para você, quando você estiver lidando com os opositores, você precisa clamar a Deus. Aqui diz: quando você me invocar, eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Uma coisa que eu tenho aprendido na minha caminhada é que os dias difíceis vão existir, as oposições vão existir, mas a grande diferença é o meu posicionamento diante de Deus. E isso eu tenho treinado. Quem me conhece sabe que eu era uma pessoa muito ansiosa. Quando as coisas saem do controle, eu ficava muito angustiada. Às vezes ainda fico um pouco angustiada, mas eu tenho treinado a buscar em Deus. Quando os opositores se levantam, quando as coisas saem do controle, eu tenho buscado a Deus muito mais que antes. Eu tenho falado exatamente isso: quando eu invocar a Deus, Ele me responderá. Na minha angústia Ele estará comigo, eu o livrarei e o honrarei. Sabe qual é o grande problema? Nós, em vez de buscarmos a Deus, a gente vai começar a tentar arrumar culpado e fica brigando com o mundo inteiro. E brigar só piora a situação. Nós precisamos entender: Davi sabia a quem recorrer, Davi sabia a quem buscar. Salmo 107, 19 diz assim. Salmos, esse é novo, eu não coloquei no outro culto. Coloca Salmo 107, 19. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Gente, presta bastante atenção. Na angústia, na dor, quando você está enfrentando a oposição, o que Ele diz aqui? Na sua aflição clamaram ao Senhor. E por que no momento difícil, no momento que o opositor se levanta, em vez de a gente clamar a Deus, a gente surta? A gente faz tudo menos clamar a Deus. O que eu quero dizer para você hoje é que se nós aprendermos como Neemias, ele aceitou a missão e ele entendeu que ele tinha um Deus a quem ele poderia recorrer. Davi entendeu que ele tinha um Deus a quem ele podia recorrer. Quando você entende que nós temos um Deus poderoso a quem nós podemos recorrer,
aí, meu irmão, ninguém vai te parar. Ninguém, é impossível, porque você está preparado para as oposições, você está preparado para os obstáculos, você já sabe que eles virão, e você sabe que você tem um Deus que está do teu lado, que está lutando essa guerra junto com você. Você não está sozinho. Amém? Mais um Salmos 119, 143. Salmo 119, 143 diz assim: tribulação e angústia me atingiram, mas os teus mandamentos são o meu prazer. Os teus testemunhos são eternamente justos. Dá-me discernimento para que eu tenha vida. Mais uma vez Davi foi diante de Deus. Tribulação e angústia me atingiram. Quem aqui vive tribulação e angústia? Levanta a mão. Todos nós, mas a diferença é: a tribulação e a angústia me atingiram, mas os teus mandamentos são o meu prazer, os teus testemunhos são eternamente justos. Queridos, o que nós temos que aprender, a nossa vida é cheia de pressão. O Daniel Romero, terça passada, trouxe uma palavra sobre como vencer as pressões no workshop empresarial. Foi muito bom, um conteúdo riquíssimo. Por quê? Porque faz parte. Vencedor é aquele que não desiste, se não é aquele que vence em primeiro lugar. E ele estava falando, um empresário que suporta a pressão, um empresário que aprende a lidar com pressão, é aquele que vence e que tem sucesso. Porque o ser humano, ele quer ter sucesso. O ser humano quer ter uma empresa próspera. O ser humano quer ter um casamento maravilhoso, quer ter uma família, quer ter a empresa, quer ter negócios, ministério, mas acha que isso vai cair do céu, pronto. E não vai, gente. Não vai. Nós temos que entender que nos momentos difíceis, Neemias passou por momentos difíceis. A questão foi como Neemias lidou. Neemias não desistiu. Neemias, os adversários, os opositores de Neemias, eles apareceram, eles vinham, tentavam distrair o povo que ele levantou para construir um muro, faziam intriga, faziam fofoca, opositores mesmo, mas Neemias persistiu, Neemias chamou a Deus, Neemias clamou a Deus, Neemias falou: não vamos desistir, não vamos parar. Neemias teve constância, ele permaneceu firme. E o maior desafio nosso é, no meio dos opositores, permanecer firme. O nosso maior desafio como cristão é quando você está passando por uma tribulação, quando você está passando um momento difícil, quando os opositores se levantam, você não tomar a decisão. O bispo Rodovalho diz: no momento de crise não se toma decisão. É fácil falar, mas é difícil colocar em prática. Quando você está em crise, quantas pessoas você conhece que tomaram decisão na crise? Eu conheço algumas, eu tomo muito cuidado. Eu tenho um lema para mim: momento de crise não é momento de tomar decisão. Por mais que a gente fique angustiado, por mais que você quer uma solução, por mais que você fale: meu Deus, o que eu vou fazer? Parece que o mundo está acabando. Você não pode tomar a decisão. Pensa nas pressões, nos opositores que apareceram para Neemias reconstruir o muro. Foram muitos, foram milhares. E ele permaneceu firme porque ele falou: essa missão é de Deus, essa missão foi dada por Deus. Então se Deus está comigo. Agora, a questão é, Deus está comigo, Deus está com você. A questão é, você vai permanecer firme diante dos opositores que vão se levantar durante a sua caminhada? Olha Neemias 4,14. Neemias 4,14 diz assim: eu vi que o povo estava preocupado, e por isso disse a eles e às suas autoridades e aos seus oficiais: não tenham medo dos nossos inimigos. Lembre-se como Deus, o Senhor, é grande e terrível, e lutem pelos seus patrícios, pelos seus filhos, suas esposas e seus lares. Eu fico pensando que nesse momento
Neemias estava preocupado, porque devia estar todo o povo reclamando, todo o povo olhando para as dificuldades, o povo já estava tentando dispersar. E o que ele vem? Ele vem com uma palavra: não tenham medo dos nossos inimigos. Lembre-se de como Deus é Senhor e grande e terrível e luta por nós. Que ele fala: lutem pelos seus patrícios, pelos seus filhos, suas esposas e seus lares. O que eu quero dizer para você nessa noite: todas as vezes que o inimigo se levantar, que os opositores se levantarem, vão vir muitos, mas faz parte agora. Você precisa tomar essa palavra, como Neemias colocou aqui. Você vai guardar esse versículo e você vai lembrar todas as vezes que os opositores se levantarem: não tenham medo dos nossos inimigos. Lembre-se como Deus, o Senhor, é grande, terrível e lutem, e está lutando por mim. Você pode até trocar essa frase, mas você precisa tomar essa decisão. A partir de hoje, você não vai mais ser refém dos opositores que estão se levantando contra você. Amém, igreja? Em nome de Jesus.